Doutora Naira. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda ao CR Portal. Obrigada. Doutora Naira, a primeira coisa que eu quero falar, a doutora Naira, ela não é médica, não se formou ano passado em Direito, né? Não, eu sou doutora de verdade, eu cursei o doutorado. Ela fez doutorado, no caso. Fez doutorado em quê? Computação aplicada. Computação aplicada. O que seria isso, assim? Converse sobre isso. Eu sei que é difícil conversar sobre os traumas, mas eu quero que ela explique para nós o que é a computação aplicada. Todo doutorado gera um determinado trauma nas pessoas, um pior, outro melhor. Não, mas a minha área de pesquisa no doutorado foi computação, inteligência artificial, no caso, aplicada à área de saúde. Então, com o objetivo de conseguir diagnóstico precoce, no meu caso, foi de sepse, né, que é uma síndrome que acaba por, né, ceifar uma série de vidas e deixar consequências graves nas pessoas que acabam por desenvolver. Sim. E por que esse estudo na área da saúde, assim, tão especificamente em sepse? Na verdade, é uma computação aplicada, então tem que ser a computação aplicada a alguma determinada área. E dentro da saúde a gente tem muitas coisas que podemos pesquisar. Gera né? bastante dados. Exatamente. Assim. Então, o que a gente faz? A gente usa inteligência artificial com o objetivo de conseguir processar esses dados. A gente treina algoritmos de inteligência artificial com o objetivo de predizer, né, quando um paciente vai acabar por desenvolver uma situação mais grave. O predizer é justamente para permitir que os profissionais de saúde venham a intervir de maneira precoce e salvar vidas, enfim, melhorar o prognóstico dos pacientes. Para te ver que coincidência, o meu professor de estatística, ele fez o doutorado dele como estatístico, né, no caso, relacionado à sepse também. Olha. E ele achou, porque como ele fez um estudo estatístico que era bem robusto assim na época o que ele fez, ele achou que existia a medicina antes dele e depois dele. Ele só não previu o fator humano. Por quê? Porque ele coletava os dados basicamente sozinho. Tinha uma outra pessoa. E aí, uns 6 meses depois, aí ele colapsou. Nem foi uma máquina que colapsou, foi ele mesmo, assim. Que aí ele notou que ele sozinho não ia ter braço para fazer tudo aquilo. Não, com certeza. Coletar dados de forma manual não tem como. Sim, por isso era que manual. É muito mais fácil trabalhar com pacientes em internação intensiva, porque tu já tem uma série de equipamentos coletando dados de forma automática. Existe toda uma área de pesquisa, né, com o objetivo de automatizar essa coleta de dados justamente para poder ser utilizado, né? As próprias pulseiras que a gente utiliza, o nosso smartphone, enfim, eles podem acabar agregando e coletando algumas informações da rotina da pessoa, né, de sinais vitais que podem auxiliar a predizer condições mais graves no futuro. Predição do futuro. Aproveitar que eu estou como especialista, como é que vai ser o futuro da informação, da inteligência artificial, enfim? Vai tirar emprego? Primeira pergunta, vai tirar emprego? Vai pensar melhor do que o humano, a ponto de eliminar a raça humana, né? Porque de repente o humano degringola, daqui a pouco ela acha que pode eliminar. O que a inteligência artificial não vai... O que ela vai conseguir... Como é que se diz? Como é que é a palavra? Substituir? Substituir. O que ela vai substituir e o que ela não vai substituir. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, tende a substituir praticamente todas as atividades. Antigamente a gente pensava que a tecnologia não seria capaz de substituir a capacidade criativa das pessoas. Mas hoje a gente já vê algoritmos de inteligência artificial recriando arte, recriando música, recriando, né, uma série de atividades que pensávamos ser inerentes ao ser humano. Então, é difícil predizer o que não será possível de ser substituído. A questão dos empregos a gente já vê hoje, né? Muitos empregos que existiam há 10, 20 anos atrás acabaram já por não existir. Tem programador até que está perdendo já o campo ali de trabalho por causa da inteligência artificial. Vamos pegar o campo da área de veículos autônomos. Tende a substituir os motoristas, tanto, né, do transporte de passageiros quanto do transporte de cargas. E muito em breve a gente vai ter drones transportando carga de uma maneira aí que vai ser automaticamente o bico para a gente. Vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, é Tomara difícil... que leve a gente também, né? Exato. No futuro. Exato. Não, a gente faz de teletransporte. De forma mais segura. Com teletransporte? Acredito que sim. Com o teletransporte. O que falta para o teletransporte? Eu não faço ideia. Ótimo.
Ótimo. Mas eu também acho assim que falta pouco assim até virar a chavezinha de algumas coisas, de trabalhar com o orgânico assim dentro desse contexto assim. Quando a gente pensa em algoritmos genéticos e algoritmos evolutivos, a tendência é que eles acabem por se autorregular e em determinados momentos evoluírem por si só. Por si só. Entende? Isso a gente já tem algumas técnicas bastante primitivas que se chama justamente algoritmos genéticos que nos permitem, né, selecionar, dado uma determinada combinação, né, se faz um determinado cruzamento e se gera algo melhor do que era a amostra inicial. Sim. Então, essa é uma tendência se organiza sozinho, né, exato, no caso. A amostra se organiza sozinho. Exatamente. Então, é bem possível que a gente tenha, obviamente, evoluções ainda maiores. Tanto que muitas das pessoas que trabalham com tecnologia, vão pegar os grandes pensadores aí que trabalham em empresas grandes como Microsoft, enfim, tantas outras empresas já falam em darmos um determinado limite para a inteligência artificial, Sim. porque está evoluindo tanto, né, e tão rápido que não se sabe exatamente para onde vai e quão benéfico ou ruim pode ser essa evolução. É uma questão também de se dosar, né? Até que ponto pode ser bom e até que ponto não é bom. Você acha que o acesso exagerado a redes sociais, informação de forma geral, assim, informação de pouca qualidade torna as pessoas mais burras? Aliena. Principalmente se nós pensarmos do seguinte ponto de vista de que o algoritmo ele é projetado para monetizar em cima da atenção das pessoas. Sim. Então, quanto mais ela prende a atenção das pessoas, muitas vezes com conteúdos que não tem nada que agrega, são simplesmente conteúdos fúteis. Mas massageia o cérebro, né? Exatamente, mas bota o cérebro para dormir. Então, quando a gente pensa que nós temos pessoas que são extremamente dependentes da tecnologia, que não conseguem ficar longe do celular por 1 hora, por meia hora, isso já é uma doença. Sim. Eu lembro até que o Elon Musk falou que a gente pensa que lá no futuro a gente vai ser ciborgue, que vai ter essa conexão com a internet, não sei o que. Ele falou, mas as pessoas não notaram que eles já são ciborgues. Que eles não vivem mais sem um celular, sem alguma coisa ali. Então, ele já tem essa dependência física de ter um computador na palma da mão para conseguir ir adiante com o dia a dia. Física e emocional, o que é pior. A dependência emocional é que é complicada de se conseguir perceber ela, as pessoas terem noção dessa dependência e conseguir, de alguma forma, buscar, né, evitar que isso aconteça ou que se agrave. Isso, Vamos pegar as crianças, né? A gente vai num restaurante, não é nada incomum, né? As pessoas adultas estão conversando e a criança está no celular. Se tira o celular, vira um caos. Então, aí já tem alguma coisa ruim, né, em termos de sociedade. Como assim uma dependência de uma criança em cima de um dispositivo eletrônico que muitas vezes é um joguinho que não agrega nada? Uau! Hoje em dia, a inteligência artificial ela também tem esse poder de decisão que antigamente não tinha, assim, né? Até porque tipo, ela era programada, né, para aquilo. Aí ela começou a se autorregular, né, em alguns setores, assim, baseado no que ela já aprendeu, né? Em alguns setores. No caso da minha área de pesquisa, que foi aplicada à saúde, o objetivo ainda da tecnologia é ser assistiva do ponto de vista de fornecer informações mais aprimoradas para o profissional de saúde tomar a última decisão. Então, imagina que nós temos dados sendo coletados das pessoas, um conjunto de dados por minuto. Imagina isso ao longo de um dia inteiro, de uma semana, de um mês de coleta de dados. É impossível para um ser humano conseguir processar essa informação. Mas um algoritmo de inteligência artificial consegue aprender com esses dados e passar para o profissional de saúde, né, fornecer ao profissional de saúde uma predição do que pode vir a acontecer no futuro. E o mais interessante disso tudo é que a gente tenha algoritmos personalizados, que coletem as tuas informações e as minhas. Porque a minha pressão arterial normal pode ser diferente da tua. Sim. A minha, quando chegar no teu nível, ela pode indicar que eu estou chegando numa situação ruim. Então, essa que é uma questão bastante interessante ainda. Não só se usar a média da população, mas sim dados individualizados. Por isso que o monitoramento contínuo, mesmo de pessoas saudáveis, ele é muito importante para que se saiba quando está saindo do estado normal. Sim, eu acho que a medicina personalizada vai ser o próximo passo, assim, um próximo grande avanço, assim, que a gente consegue não colocar todo mundo dentro de um parâmetro, assim, mas que tem um parâmetro para cada pessoa. Isso parece ser... Está muito distante, mas na verdade não está. Eu trabalhei com análise de genes associados à asma. Então, diferente de um laboratório onde tudo é medido, onde tudo é, onde tudo é controlado, as pessoas não são controladas, as crianças não são controladas. Cada uma vem de um cenário diferente e tu tem que conseguir mensurar
o quanto esse cenário que ela estava influencia na saúde ou doença dela, assim, né? Isso é muito importante, essa diferença. Mudando agora de assunto, vôlei. Vôlei, damas. Damas, certamente. Time tradicional do município. Me fala mais sobre o damas, vamos lá. Que eu não conheço damas, né? Por isso que eu tô... Não. É um time que já né, foi consolidado já é há bastante tempo. Já foi campeão, exatamente, né? Esse ano sofremos, né, um determinado percalço, mas faz parte do processo também. Faz Ganhar parte. e perder faz parte. Mas Sim, o vôlei do processo de aprendizado. Vôlei é um esporte que entrou na minha vida recentemente, né, devido à pandemia, porque até então eu era adepta apenas do futsal. E aí, pós-pandemia, né, eu comecei a jogar vôlei e o vôlei me trouxe pessoas extraordinárias. E uma ótima levantadora. Eu era sedentário e a pandemia me trouxe mais sedentarismo. Mas estou tentando virar a chave. Amanhã eu vou começar a academia. Ah, sim. Eu comecei ontem. Na verdade, assim, eu faço exercícios físicos único exclusivamente por questões, como é que se diz, mentais, assim, né? Por saúde mental. Sim, não tem nada a ver com saúde, ficar fortão, não sei o quê. Mas tem um outro esporte que eu gosto bastante, que é a caminhada, né? Inclusive, Bárbara já participou. Mas a caminhada para conhecer o interior, e quando você está caminhando, você tem a oportunidade de conhecer melhor o ambiente e tal. Eu gosto muito dessa questão de sair pelas estradinhas, até mesmo aqui do nosso município, né? Para conhecer melhor as localidades. E caminhando, você tem essa oportunidade. Sem celular ou com celular? Com o celular, quando eu vou sozinha, principalmente com o celular, por uma questão de segurança, né? Boa. Porque essa outra questão de segurança, né? Quando uma mulher sai sozinha para caminhar, ainda Sim. em lugares mais ermos, há necessidade de um determinado cuidado. Uau! Eu gostei muito dessa entrevista. Tô chocada. Eu também tô. Que bom. Muito prazer. Prazer. Que bom que você veio, tá? Sucesso. E muito obrigado. Estamos de portas abertas. E também com todo mundo, né? Estamos de portas abertas para você que quer vir conhecer a gente. Bora vir pro portal.